Estudo 95. Desigualdade das riquezas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. O objetivo desse estudo é esclarecer que a riqueza é instrumento usado por Deus para induzir a humanidade ao progresso, sendo que a desigualdade da sua distribuição decorre da própria desigualdade de caracteres dos homens e das necessidades destes em relação à sua posse. Item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo e produtiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disto que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo
assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará ao mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Passemos aos comentários. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar, nem justos o suficiente para atribuir a quem trabalha a correta remuneração ao seu esforço. A desigualdade das riquezas é inerente ao estágio evolutivo do homem. Só será resolvida à medida em que ele evoluir moralmente. O problema da pobreza estaria resolvido se, num dado momento, toda a riqueza do mundo fosse igualmente repartida entre os homens? Não, pois a cada um caberia uma parcela mínima e insuficiente. Ademais, essa condição inicial de igualdade logo seria rompida pelas diferenças individuais, de sorte que alguns aumentariam seus haveres e outros perdê-los-iam. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Supondo-se que a divisão equitativa da riqueza fosse estável e suficiente para que todos tivessem o necessário, o que ocorreria? O aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, pois já não haveria o aguilhão da necessidade que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. E porque Deus concede riqueza aos que não a colocarão a serviço do bem. Deus dá a estes oportunidades de, usando o livre-arbítrio, contribuir para o progresso da humanidade e evoluir espiritualmente, distinguir o bem do mal e praticar o bem por sua vontade e esforço. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não fora mais senão um instrumento passivo, irresponsável como os animais. E como distribui Deus a riqueza entre os homens? Através das existências. Deus dá aos homens oportunidade de utilizá-la. Sendo, porém, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, cada um a possui por sua vez, segundo o bom uso que dela fizer. Assim, um que não a tem hoje já a teve ou terá noutra existência, outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. A miséria de hoje é fruto do uso indevido das riquezas de ontem. E quando a humanidade conhecerá uma distribuição mais justa das riquezas? Somente quando os homens se regerem pela caridade, eliminando de seus corações o egoísmo e o orgulho, haverá maior equilíbrio na distribuição das riquezas, desaparecendo da terra os extremos da riqueza excessiva e da miséria absoluta. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. E como podemos contribuir para tornar menos injusta a sociedade em que vivemos?
Se nos foi dado possuir bens, devemos utilizá-los em benefício do próximo, gerando oportunidades de beneficiá-lo com trabalho digno e lembrando sempre de que o supérfluo não nos pertence. Se nos encontramos privados de riquezas, cuidemos de armazenar tesouros de paciência e resignação, buscando no trabalho e na prece a superação de nossas dificuldades, sem deixar de lutar com ânimo firme por melhorias e progressos em nossas vidas. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para todos os outros, a prova da caridade e da abnegação. Chegamos, então, à conclusão de que a constatação de que a miséria de hoje é fruto do uso indevido das riquezas de ontem não pode ser motivo para diminuir nosso empenho na minoração das agruras dos menos afortunados. E assim, chegando ao término do estudo de hoje, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade e pedimos que faça de nós um instrumento de amor, de paz, nas mãos dos bons espíritos.